meus irmãos, que a paz do nosso Mestre Jesus possa se fazer plena entre nós em mais essa oportunidade. É uma satisfação muito grande poder estar em mais essa oportunidade, nos encontrando com os nossos irmãos de ideal, tendo a oportunidade de realizar uma reflexão sobre um assunto que a nossa doutrina espírita nos oportuniza a partir dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus. O tema que nos foi proposto para esta noite, para realizarmos uma pequena reflexão, é o poder da fé. A referência para o nosso trabalho são os itens de 1 a 5 do capítulo 19, melhor dizendo, de O Evangelho segundo o Espiritismo. Como todos nós sabemos, uma das obras básicas da nossa doutrina espírita. O tema de hoje é uma grande oportunidade de refletirmos sobre as nossas potencialidades neste mês de setembro, mês destinado à valorização da vida. Muitas vezes nos sentimos inaptos, inábeis para realizar determinadas tarefas, resolver determinadas situações. E a reflexão de hoje sobre o poder da fé tem o objetivo de nos trazer elucidações, esclarecimentos dos ensinamentos da doutrina espírita e do Mestre, para que possamos todos nós termos o entendimento de que tudo está ao nosso dispor, a assistência do plano espiritual, naturalmente dependendo única e exclusivamente da nossa força de vontade, da nossa determinação em chegarmos a esses recursos. Antes de adentrarmos propriamente na nossa reflexão, no tema da noite de hoje, nós convidamos os nossos irmãos para elevarmos o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade superior, pedindo aos nossos irmãos o amparo, a assistência, para que o nosso trabalho possa transcorrer sob a assistência dos mesmos e que possamos aurir dessa pequena reflexão os ensinamentos necessários para seguirmos em frente na nossa caminhada. Que assim seja. Então, como dissemos inicialmente, o tema de hoje é o poder da fé, está lá no capítulo 19, cujo título do capítulo é A Fé Transporta Montanhas. Então, o poder da fé vem nos trazer o entendimento e a compreensão de que temos uma força incrível em nós e a partir da nossa força de vontade, da nossa determinação, a partir da potencialização dessa força, desse desejo, dessa vontade, pela assistência dos benfeitores espirituais. Todos nós temos uma infinidade de desafios. Isso é próprio, meus irmãos, para aqueles que habitam um mundo de provas e expiações. Quando levantamos pela manhã, já temos uma jornada pela frente, que às vezes dá vontade de voltar para a cama. Não tenhamos dúvida que quando nos deparamos com tudo aquilo que temos que enfrentar ao longo da nossa jornada, há uma certa preocupação e uma certa tendência a desanimar. Mas é importante, e o tema vai versar em torno disso, que a gente tenha fé. Tenha fé em Deus, em Jesus, na espiritualidade e siga em frente, com a certeza de que essa ajuda, que esse auxílio está sempre ao nosso dispor. Então, nós temos uma infinidade de desafios. Hoje, tanta coisa para resolver, muitas vezes pensamos, ou às vezes até dizemos para nós mesmos, tantos desafios, tantos compromissos, tantas responsabilidades, alguns temores, anseios, receios. Às vezes a gente acha que não vai conseguir dar conta. Chega ao ponto que muitas vezes a gente pensa, meu Deus, me falta forças para enfrentar essa gama de dificuldades, essa gama de adversidades que temos que enfrentar. Mas, meus irmãos, não desistamos jamais, porque é o que precisamos para seguirmos em frente na nossa caminhada. Mas estamos sozinhos?
Aí vem aquele questionamento natural diante das tais dificuldades. Estamos sozinhos? Não, meus irmãos, nós não estamos sós nessa luta. É importante a gente ter essa certeza. Quando nós movimentamos essa certeza de superação das adversidades, nós sempre encontramos os recursos do nosso Mestre, dos benfeitores espirituais e de Deus, nosso Pai. Então, a gente tendo a determinação, tendo o entendimento de que não estamos só, e que temos uma retaguarda que nos sustenta e nos ampara, é importante para que a gente saiba que a gente tem que seguir em frente. Então, nós sempre encontramos os recursos nos nossos irmãos. Então, escalar e transportar montanhas e obstáculos passa a não ser tão difícil assim. É natural que, a partir do momento que a gente se fortaleça mentalmente, tendo a certeza de que não estamos sozinhos, então a gente vê que superar, que enfrentar e ultrapassar cada um desses obstáculos, ele não é tão difícil assim. Lógico que não podemos, nos dias atuais, sermos tão ingênuos a ponto de acreditar que tudo aquilo que nós desejamos, nós vamos conseguir. Porque existem desejos nossos que ainda não estamos preparados para conseguir. Porque, na realidade, são desejos. E os nossos desejos, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, vão além daquilo que realmente são as nossas necessidades. E aí sim é que a espiritualidade, é que os benfeitores estão sempre prontos a nos sustentar na busca das nossas necessidades. Mas nós, como seres imperfeitos que somos, sempre queremos além. Os nossos desejos se multiplicam. Muitas vezes a gente consegue aquilo que desejávamos, mas daqui a pouco, ao adquirirmos, já não é mais o suficiente, nós já vamos ampliando. Lógico, temos é a lei do universo, a lei do progresso, mas é importante que a gente tenha consciência de que temos que ter limitações naquilo que desejamos, naquilo que buscamos. Então, precisaremos de tempo e de esforço, porque a fé dos dias de hoje não deve mais ser aquela fé cega e vacilante. Então, é importante que a gente tenha essa determinação, esse entendimento. A fé que devemos exercitar agora é a fé raciocinada. A fé que a doutrina espírita nos diz que temos que desenvolver, que temos que realizar. A fé raciocinada, aquela fé que eu acredito que é possível, ou acredito em alguma coisa, mas sabendo por que eu acredito. Não porque alguém me disse, tu tem que acreditar. Não, essa é a fé raciocinada que a doutrina espírita nos prega, que a doutrina espírita nos conduz a exercitar. É aquela que me diz que preciso me preparar para conseguir aquilo que eu desejo. Que eu não fique naquela situação de imaginar que as minhas necessidades cairão no meu colo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Jesus, portanto não preciso me movimentar. As coisas vão acontecer ao natural. Não. E o mestre sempre colocou: te ajuda, que o céu te ajudará. Então, que nós façamos a nossa parte e tenhamos a certeza que da parte do plano espiritual essa ajuda será fortalecida e com certeza, de acordo com as nossas necessidades, nós estaremos recebendo exatamente aquilo que precisamos. Contando com o apoio, com a ajuda e com a sustentação, mas fazendo a minha parte, fazendo aquilo que toca a mim fazer, não me colocando, como dissemos, naquela situação de aguardar que alguma coisa caia no meu colo. Então, essa é a fé raciocinada, é a fé que a doutrina espírita nos mostra e que nos ensina que devemos executá-la. E esse desafio é um desafio nosso para tudo e sempre. Então, os desafios, as adversidades, as oportunidades, porque na realidade são oportunidades esses desafios, elas são para sempre. Nós resolvemos uma situação hoje, dali a pouco, resolvida aquela situação, se apresenta uma situação com um grau maior de dificuldade. E conforme nós formos desenvolvendo e resolvendo as situações, elas vão se renovando. E é a grande oportunidade que o Pai nos dá de que nós possamos nos desenvolver como espíritos. E refletindo sobre o texto do Evangelho, ele nos diz o seguinte:
E o texto da referência, ele nos traz uma passagem do mestre sobre a qual nós vamos fazer uma reflexão nesse momento. E depois que veio até o povo, um homem se aproximou dele, colocou-se de joelhos aos seus pés e lhe disse: Senhor, tende piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Eu o mostrei a seus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de sofrer? Trazei a mim essa criança. E tendo Jesus ameaçado o demônio, ele o deixou, e desde aquela hora ficou o menino curado. Então, os discípulos vieram encontrar Jesus em particular. E lhe disseram: Por que nós não podemos expulsar esse demônio? Jesus lhes respondeu: por causa da vossa incredulidade. Pois eu vos digo em verdade, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, direis a esta montanha: transporta-te daqui para acolá, e ela se transportará, e nada vos será impossível. Na realidade, quando a gente analisa as passagens de Jesus, muitos de nós pensamos assim: não dá para me comparar a Jesus. Ele tem recursos que nós não temos. Ele tem poderes que nós não temos, que nós não possuímos. É como se para Jesus tudo fosse muito fácil. E aí chega um momento que a gente tem que parar, tem que pensar, porque é uma informação da doutrina espírita, meus irmãos. Jesus é um espírito como nós. Prestamos atenção para essa afirmação. A doutrina espírita nos diz: Jesus é um espírito como nós. Passou pelas mesmas experiências, desafios, aprendizados como nós. Passou pelas mesmas. Lógico que um espírito muito mais antigo que nós. Ele passou por experiências, desafios, ele passou por aprendizados como nós. Mas é lógico, ele é um espírito mais antigo do que nós. Fez suas conquistas há muito mais tempo do que nós, com toda certeza, não tenhamos nenhuma dúvida em relação a isso. Mas aquilo que ele conseguiu, cada um de nós, com certeza, pode conseguir. Não tenhamos a menor dúvida disso. E aí está as oportunidades que nos são dadas de trabalharmos a nossa capacidade, o nosso potencial de nos desenvolvermos e nos tornarmos espíritos melhores. A passagem nos mostra que é como aquela situação em que nós, no estágio atual em que nos encontramos, na infância espiritual, seríamos como aquela criança, aquele adolescente, nas séries iniciais escolares. Ao passo que aquele irmão mais velho, já com vivência, já com aprendizado, já foi graduado, muitas vezes pós-graduado, enfim, nos níveis mais altos do ensino. E, na realidade, ele passou pela situação onde nos encontramos, passou pelo ensino fundamental, pelo ensino médio, enfim, por todas as etapas. E a doutrina espírita nos diz que a situação do mestre é exatamente essa, em relação à situação em que nós encontramos. Por isso, temos que nos fortalecer e ter a certeza de que é possível de nós desenvolvermos valores, desenvolvermos virtudes, assim como o mestre. Ou seja, é a grande demonstração de que Deus não é parcial, de que para uns ele já teria dado uma determinada condição de superioridade, enquanto que os outros tinham que trabalhar, desenvolver, passar por todos os agruras da vida para conseguir atingir a sua evolução. É a grande demonstração da justiça divina. Então, como vimos, aquilo que o mestre conseguiu, com certeza, cada um de nós um dia conseguirá. Naturalmente,
dependerá do nosso esforço, da nossa determinação, da nossa vontade de conseguir atingir os objetivos aos quais nos propomos nas existências que nos são necessárias. Então, quando os discípulos presenciaram aquele recurso que Jesus tinha e eles não, eles questionaram Jesus, porque acompanhando o mestre, participando dos trabalhos do mestre, eles achavam que tinham os mesmos recursos do mestre. Era natural isso. E, afinal, eles faziam parte da equipe, eles foram indicados para as missões que o mestre lhes atribuiu, então eles julgavam que tinham todos os recursos que eram inerentes ao mestre. E aí, a doutrina espírita vem nos dizer o quê? A doutrina espírita vem nos dizer que as conquistas são individuais. Elas não são transferíveis. Aquilo que cada um conseguiu é seu, é a sua bagagem, é o seu patrimônio que acompanha o espírito imortal. É importante a gente ter essa consciência de que nós precisamos desenvolver virtudes, conseguir desenvolver o nosso patrimônio, e a partir desse desenvolvimento, a partir dessa obtenção, ele passa a ser nosso, passa a ser o nosso verdadeiro patrimônio. E outra realidade que nós estamos com dificuldades de entender, essa ali é uma outra dificuldade que a gente está em dificuldade de entender, porque nós acostumamos tanto a ter apoio nos outros e nas instituições. É muito importante a gente se atentar para essa situação. Normalmente nós procuramos nos apoiar nos outros, nos apoiar nas instituições. E, na realidade, nós precisamos buscar desenvolver os nossos recursos. Naturalmente que esse apoio é válido, a partir do momento para que a gente possa somar conhecimento, somar virtudes, somar esforços para desenvolver os nossos próprios. Mas nós não podemos ficar sempre na dependência do potencial alheio, não podemos sempre ficar na dependência do potencial daqueles que estão conosco na caminhada, que às vezes até deixamos de cumprir nosso papel, acreditando sempre que vai ter alguém para fazer aquilo que nos compete realizar. Essa é uma tendência muito grande no espírito pouco evoluído. A dependência do outro, muitas vezes deixando de cumprir as suas missões, deixando de fazer as suas realizações, deixando de cumprir essas missões. Então é importante a gente ter sempre em mente que temos que sempre buscar desenvolver virtudes, valores, desenvolver o nosso potencial. E quando estivermos sozinhos, há uma tendência de que quando estivermos sozinhos, se só dependemos dos outros, né? E quando pelas razões mais variadas não tivermos aqueles recursos à nossa disposição, aí entra essa questão, esse questionamento que todos nós devemos fazer. E aí qual é o que nos é recomendado? Olhar para o nosso interior e começarmos um trabalho árduo, sim, um trabalho muito árduo, espinhoso, de conquista individual, porque não é fácil as conquistas, mas tem que ser com esforço, com determinação, através de muito trabalho, como a doutrina espírita nos coloca, um trabalho árduo muitas vezes, mas que é extremamente necessário, para que a gente possa, aí sim, com o apoio dos benfeitores, realizar tudo o que precisamos, ou seja, fazendo a nossa parte. E a partir da realização da nossa etapa, da nossa parte, recebermos, então, estarmos prontos para receber o apoio, o amparo da espiritualidade superior. Mas passa por isso a desconstrução do homem velho. Há a necessidade de que nós venhamos a desconstruir aquele velho Jorge, aquele velho homem com formas de agir inadequadas, com forma de ação que já não são mais cabíveis de acordo com o conhecimento que se tem, com a experiência e com a vivência que se adquiriu, nada de comodismo. Então, desconstruir esse homem velho, porque muito da nossa fé está apoiada em questões materiais. Então, é algo que o ser humano que habita um mundo de provas e expiações tem essa característica,
apoiar as suas conquistas nas coisas materiais. Precisamos, com toda certeza, daquilo que diz respeito à materialidade, afinal de contas, parte da nossa constituição é material, e por conseguinte necessitamos das coisas materiais, mas não em prioridade em relação às coisas espirituais, porque verdadeiramente, como a doutrina nos diz, o nosso verdadeiro patrimônio são as nossas conquistas espirituais. Isso nos acompanhará sempre, acompanhará o espírito imortal na sua longa jornada. E nos é colocado que as montanhas que o Evangelho nos convida a transpor são o egoísmo, a indiferença, a preguiça, a ociosidade, a maledicência e tantas outras situações, tantos outros vícios, imperfeições que acabam sendo essas montanhas que impedem o nosso avanço. E são essas montanhas que devem ser transportadas, que devem ser retiradas de junto de nós. E é bom que a gente entenda esse aspecto para que a gente possa verdadeiramente compreender e realizar a nossa caminhada rumo a nos aproximarmos do nosso Pai. São as montanhas que impedem a gente de ser uma pessoa melhor e estabelecer as conexões melhores. São essas montanhas que são esses grandes obstáculos para a nossa caminhada. Porque muito próximo de nós está a energia mental dos benfeitores e dos espíritos trabalhadores da área do Cristo. Mas nós não conseguimos estabelecer uma sintonia mental com esses corações. Isso é muito normal, nós não conseguimos, nós vibramos num padrão muito baixo, não permitindo que essa assistência chegue até nós. Por isso, estamos sempre tristes, pesarosos, cabisbaixos, depressivos, em situação que, como dissemos, não permite que possamos receber a assistência dos benfeitores. Muitas vezes ouvimos e dizemos e pensamos, minha vida tem tantos problemas. A vida de todo mundo tem muitos problemas. Como dissemos, habitamos um mundo de provas e expiações, e os problemas, as adversidades, são uma grande oportunidade de crescimento. Então, que a gente não fique nesse padrão de reclamação, de queixa, de culpa, enfim, que nós possamos buscar o nosso caminho pelo nosso esforço, pela determinação e na busca dos ensinamentos do Cristo, que com toda certeza é um grande caminho para nos aproximarmos de Deus, nosso Pai. A diferença está, na realidade, em relação a essas situações, na forma de encararmos essa situação, está em como a gente encara esses problemas. Esse é o grande fator determinante, porque eles existem para todos. Mas tem pessoas que estão sorrindo com todas as suas dificuldades. É muito comum a gente ver pessoas com dificuldades, cabeça erguida, firme, determinada, com a certeza de que dias melhores virão. E, no entanto, tem pessoas lacrimejando, lógico, diante das dificuldades, se lamentando, se queixando, se julgando vítimas. Então, aí está o grande fator de diferencial da situação de cada um dos irmãos em função das situações de dificuldade. Tem pessoas que acreditam que esses problemas estão dando para ela força para reagir e transformar e se modificar. Para reagir, se transformar e se modificar. Tem pessoas nessa situação. E tem outras que estão achando que esses problemas estão ali para atrapalhar o progresso delas. Vejamos a grande diferença de situação, que é exatamente a caracterização daquilo que diz alguns se colocam ao alcance da assistência e outros não. É quando a caracterização do padrão vibratório da situação em que nos encontramos nos possibilita a oportunidade de estarmos próximos da assistência dos benfeitores ou pelo processo de sintonia mental junto daqueles irmãos que vibram naquele estado de depressão, naquele estado de ressentimento, enfim, que
são os grandes fatores da dificuldade de nós enfrentarmos as dificuldades. Então, a partir de tudo isso que se está colocando, a gente percebe que uma parte muito grande, uma parcela muito grande do nosso sucesso, do nosso crescimento, depende de nós estarmos aonde precisamos para recebermos a assistência. A dificuldade é inerente a todos, como temos colocado, mas é importante que tenhamos a fé, a resignação, a coragem e a capacidade e a esperança para ter a certeza da superação dessas adversidades. Então, em relação a essas pessoas que acham que tudo está ali para dificultar o seu crescimento, a sua evolução, nos é colocado que não é verdade. A gente só cresce através dos desafios, através da experimentação. E em função de habitarmos um mundo de provas e expiações, ou seja, aonde esse mundo é habitado por seres imperfeitos, temos provas, temos que ser provados, provas a enfrentar, expiações para realizar em função da lei de causa e efeito, daquilo que tenhamos realizado ou deixado de realizar. Então, são necessidades, e é esse o ângulo que temos que ver as situações que nos são apresentadas. Mas é importante que acreditemos que podemos vencer, não de forma orgulhosa, sabendo que o comando de todos os recursos estão com o Pai. Então não deve ser daquela forma orgulhosa, achando que eu sou capaz, me achando, como se diz. É a gente sabendo que todos os recursos estão com o Pai. Se estão com Ele, preciso me convencer, me movimentar na direção dele. Estando com ele esses recursos, eu preciso me movimentar na direção dele, para que eu perceba os recursos que ele está disponibilizando para mim. Então, e como eu consigo fazer isso? Naturalmente, mudando meu padrão vibratório, meus pensamentos, meus sentimentos e as minhas ações. É algo que caracteriza a possibilidade de estar sob a área de ação dos benfeitores. Muitas vezes vamos ao segmento religioso a que pertencemos, no nosso caso, no centro espírita, recebemos o passe, a água fluidificada, e nos sentimos muito bem. Saímos dali bem melhores do que quando ali chegamos. Mas dali a algumas horas, ou até dali a alguns minutos, já estamos desarmonizados de novo. Vejam que isso é muito comum acontecer com cada um de nós. Mas e é importante que a gente perceba que já chegou o momento de retermos esses recursos que os benfeitores nos disponibilizam. É importante, então, a gente ter o entendimento de que há necessidade de, num primeiro passo, reter esses recursos, porque muitas vezes recebemos e, dali a pouco, já estamos desarmonizados. Então, numa primeira etapa, retermos para depois desenvolvermos nós mesmos pelos nossos esforços e pela assistência dos benfeitores, essa possibilidade. Então, é importante a gente estar atento a isso e buscar esse avanço passo a passo para que a gente consiga atingir os objetivos. E a gente analisando, nos é recomendado mantermos esse recurso. E de que forma será que nós podemos realizar? Então, com toda certeza, mudando o nosso padrão vibratório, não tenhamos nenhuma dúvida disso, nos desligando dos valores materiais. Já dissemos, os valores materiais são necessários, mas não são o principal. Dando maior importância ao que não dando maior importância a esses valores materiais do que os valores espirituais. É importante, então, que a gente tenha essa convicção e essa certeza, porque depende única e exclusivamente de nós. Já nos encaminhando para o final, não nos esqueçamos da recomendação do nosso Mestre Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é importante, porque tudo está ao nosso dispor. O Mestre deixou seus evangelhos,
os seus ensinamentos para que nós pudéssemos bem direcionar a nossa caminhada. Depende, meus irmãos, única e exclusivamente de nós. Nós não podemos dizer, eu não realizei as minhas conquistas, eu não segui a minha trajetória porque eu não sabia. Não, os ensinamentos do Mestre estão aí. Basta que nós queiramos e tenhamos boa vontade e determinação para segui-lo, com certeza nós chegaremos lá. Pode demorar, mas com certeza nós atingiremos os nossos objetivos. Era a reflexão que tínhamos para hoje. Antes mesmo de encerrar, gostaríamos de convidar os nossos irmãos para, com o nosso pensamento elevado a Deus e a Jesus, agradecer a oportunidade e que os ensinamentos, que a reflexão nos traz, possa nos permitir uma caminhada e seguir em frente. Que assim seja.